Ué, mas como assim, Jean? Você tá falando do quê? Eu sei que você é gay, mas relaxa que isso não muda em nada na nossa amizade, tá? Já imaginaram se aquele rascunho de horas, feito com muito suor, grafite e dores nas costas, de repente saltasse do papel e ganhasse vida própria? Nossa, esse é literalmente o sonho e o pesadelo de qualquer animador. Exatamente. O que realmente faz um desenho ganhar vida? Tipo, é um dom mágico que cai do céu? Ou é a pura exaustão de apagar e refazer o mesmo traço milhares de vezes até a mão doer? Mais do que isso, quanta prática exaustiva, tipo quantas madrugadas debruçadas sobre uma mesa de luz, são necessárias para alcançar um traço de qualidade profissional e uma fluidez absurda de movimento aqui mesmo, muitas vezes cruel cenário indie brasileiro. É uma pedreira. Pois é. E se no meio de tudo isso, os rabiscos de um caderno de repente pulassem para o mundo real para enfrentar, tipo, as injustiças da cidade grande? É com essas perguntas cravadas na mente que a gente inicia o nosso mergulho de hoje. Mas antes da gente entrar nos bastidores, pessoal, deixem aquele like para fortalecer. Ajuda demais. Se inscrevam no canal e escrevam nos comentários a frase "Eu amo animação". A participação de quem nos acompanha é fundamental para o crescimento do nosso espaço e da nossa comunidade. Com certeza. E esse bate-papo de hoje toca diretamente na ferida e, claro, na paixão de quem escolhe a arte 2D como caminho, sabe? Total. Quando a gente fala de animação independente, cada quadro desenhado, cada frame limpo ali na tela é literalmente uma batalha vencida contra a falta de tempo. E de recursos, né? E é por isso que essa nossa análise tem um peso monumental para a nossa comunidade de animadores. A gente vai dissecar os bastidores de um fenômeno absoluto chamado Viva Rabisco. Ah, sensacional! Para quem por acaso ainda não cruzou com essa obra pela internet, trata-se de um projeto de animação 2D original brasileiro. Ele foi criado pelas mentes brilhantes do canal Voice Makers e produzido com uma maestria técnica assustadora pelo pessoal do Mode Studio. E a nossa missão nesse bate-papo não é, fazer um resuminho. Não, de jeito nenhum. A gente vai explorar a mecânica dessa narrativa que mistura arte urbana com poderes sobrenaturais e mergulhar fundo na engenharia técnica por trás dessa fluidez. Sim, dissecando os desafios titânicos de ser um criador indie no Brasil. E para não ficarmos apenas na superfície, fomos direto às fontes primárias. Toda a nossa discussão de hoje vai se basear no episódio piloto original. Aquele que saiu no finalzinho de 2021, certo? Exato, lançado lá em 11 de dezembro de 2021. E o mais importante para nós que somos da área, os materiais de bastidores. Ah, o ouro da internet. Sim. Nós devoramos o making-of, os vídeos de processos de storyboard, até aquelas aberturas de arquivos originais de animação, porque é ali, nos rascunhos, que a verdadeira mágica acontece. Certo. Então vamos desempacotar isso. Porque a premissa central de Viva Rabisco espelha perfeitamente a realidade nua e crua de quem estuda animação. Nossa, espelha demais! A história segue o Luan, né, que é um jovem que descobre esse poder de dar vida aos próprios desenhos. Mas a primeira coisa que o roteiro faz é implodir aquela falácia terrível do dom natural. Sem dúvida. A sociedade em geral costuma olhar para uma animação deslumbrante e soltar aquele clichê, sabe? Nossa, que dom incrível, nasceu com dom. Ah, isso dói de ouvir. Dói muito, porque isso ignora sumariamente as, milhares de horas de estudo de anatomia, perspectiva, teoria da cor. E o timing de animação que é dificílimo. Exato. O piloto de Viva Rabisco faz questão de estabelecer logo de cara que o poder do Luan não é um presente dos céus. A magia dele só funciona porque ele passou anos desenhando até a mão doer. Sim, ele fala isso, né? Ele precisou de uma prática exaustiva para conseguir um traço que fosse estruturalmente aceitável para ganhar vida. O roteiro está dizendo nas entrelinhas que a magia requer fundamento técnico. Sem estrutura, o desenho sequer consegue se manter em pé. Mas espera. Falar de esforço e prática é fácil na teoria. Como que a obra prova isso pra gente visualmente sem parecer apenas um discurso motivacional barato? Excelente provocação. Porque uma coisa é o personagem dizer que treinou. Outra é a gente sentir esse peso na tela, sabe? E, além disso, como um estúdio indie no Brasil consegue entregar essa qualidade visual que bateu 1 milhão de visualizações tão rápido? Não existe um atalho aí?
Olha, não existe atalho mágico. O que existe é um domínio absoluto do pipeline de produção. Aham. Visualmente, o esforço do Luan é mostrado através da pilha de papéis amassados, da frustração corporal dele, daquelas linhas de construção de rascunho que aparecem antes do desenho tomar forma. Sim, aquele azulzinho de rascunho que todo mundo conhece. Isso. E, tecnicamente, no mundo real, o estúdio alcança essa fluidez otimizando o animatic. O que é fascinante aqui é como eles usam o planejamento de tempo para não precisar animar tudo em um por um. Ou seja, fazer um desenho novo para cada frame do vídeo. Exatamente. Isso consome muito tempo. Eles sabem exatamente onde concentrar os quadros-chave para dar aquele impacto e onde usar holds. Que é segurar um desenho por mais tempo na tela, né? Isso mesmo, sem perder a dinâmica da cena. Fazendo uma ponte aqui, a prática exaustiva do Luan me lembra muito aquelas manchas de grafite que ficam na lateral da mão de quem desenha no papel. Nossa, sim! A mão fica toda preta. É quase como uns calos nas mãos de um artista marcial, sabe? O fato de o poder do Luan exigir esse suor real, essa repetição, isso não torna a magia da série infinitamente mais crível para nós? A gente que passa noites lidando com keyframes e intervalos anatômicos complexos. É a metáfora definitiva da nossa profissão. A nossa rotina não é, no fundo, essa mesma busca por tentar criar uma ilusão de vida convincente? Totalmente. E entender que esse poder vem da dor física do treino ajuda a gente a entender como essa magia se manifesta no mundo externo. A estética não tenta imitar Tóquio ou Nova York. Graças a Deus. É uma fantasia enraizada no concreto, na periferia brasileira, no transporte público. É a linguagem das ruas. Mas aí entra um ponto que me deixou meio pensativo. A mecânica desse poder exige uma palavra mágica para funcionar, que é mensagem. Sendo muito honesto, isso não soa um pouco literal demais? Como assim? Tipo, usar a palavra mensagem como gatilho mágico não entrega a metáfora mastigada demais para o público? Pode parecer literal à primeira vista, mas se a gente conectar isso com a cultura urbana de São Paulo, faz todo sentido. Desenvolve mais isso. Na cultura da pichação e do grafite, o traço no muro não é apenas uma imagem, é um brito de existência. É uma demarcação de espaço de quem foi, socialmente invisibilizado. Ah, entendi o ponto. O picho é, por definição, uma mensagem cifrada. Quando Luan revela o segredo pro amigo dele, o Jean, mais conhecido como Cuscuz, ele anima um personagem chamado Fuzil. Que é aquele pichador. Isso, um pichador cujo propósito central é tocar o terror no sistema. O gatilho ser a palavra mensagem amarra perfeitamente a intenção do artista com o impacto físico da arte. E aqui é onde a coisa fica realmente interessante. Pensando na animação do Fuzil, como que se traduz a estética suja e agressiva do spray de tinta para dentro de um pipeline de animação 2D limpa? É um desafio em tanto. Porque, cara, a série faz isso com uma maestria absurda. É um pesadelo técnico que eles resolveram com genialidade. Para animar um personagem que é feito de tinta spray, a equipe precisa brincar com os princípios clássicos da animação. Como o squash and stretch, o famoso esticar e esmagar? Isso, mas em vez de esticar como uma bola de borracha, o fuzil se estica como tinta espirrada. A fluidez absurda que a gente viu nos bastidores acontece porque eles quebram a anatomia do personagem no meio do movimento. Usando os smear frames, né? Exatamente. Aqueles quadros borrados que, se você pausar o vídeo, parecem uns borrões de tinta abstrato. Que ficam até engraçados quando a gente pausa. Demais. Mas em movimento, eles dão a sensação de velocidade e de uma fluidez orgânica impressionante. Eles conseguem trazer a textura do muro sem perder a leitura da silhueta do personagem. Isso é incrível e reforça toda aquela metalinguagem da obra. A série tem paralelos óbvios com o gênero de super-heróis. Eles citam abertamente o Super Choque e os Vingadores. Até as varinhas de Harry Potter eles mencionam. Pois é, só que em vez de uma varinha de sabugueiro super chique, a arma do Luan é um clássico lápis 6B. O terror das folhas limpas. Aquele lápis grosso, de ponta porosa que, todo estudante de arte brasileiro já usou até o toco. Com certeza. Trazer esses tropos de heróis grandiosos pro asfalto sujo e usar o material de papelaria mais comum do país,
Isso cria uma identidade visual que serve de aula para quem quer criar conteúdo original. E essa inversão de valores é o que dá a identidade da obra. A gente não precisa ficar emulando uma estética estrangeira esterilizada. Mas veja bem, se a arte urbana nasce como uma transgressão agressiva, como um manifesto, o que acontece quando essa arte, que já carrega a fúria na sua essência, ganha vida e se torna literalmente uma arma no mundo real? Nossa, essa transição temática bate de frente com o clímax da narrativa, porque as ruas onde essa mágica opera estão longe de ser um papel em branco esperando linhas gentis. A coisa fica muito tensa no evento que o roteiro constrói lá na estação de metrô. O famoso incidente da Zona Leste. Esse mesmo. O Luan presencia uma brutalidade muito covarde na estação, uma briga de 6 contra 1. E é no meio desse caos urbano, tentando intervir, que ele descobre uma coisa chocante. Que ele não é o único animador com poderes. Exato. Ele não é o único com a habilidade de dar vida aos desenhos. Mas, antes da gente entrar nos personagens em si, animar uma cena de luta dentro e ao redor de um metrô é uma pedreira técnica monumental. Nem me fale, é muito complexo. Tem a perspectiva forçada dos vagões cilíndricos, a movimentação do fundo em paralela enquanto o trem passa, aquela iluminação fluorescente e dramática mudando os tons de pele, e tudo isso servindo de palco para apresentar o nosso antagonista, o Nero. E o Nero muda completamente o tom da série. Ele é um pichador que também controla essa magia urbana, mas o uso que ele faz é diametralmente oposto ao do Luan. Ele usa para vingança, né? Sim, ele cria grafites monstruosos para se vingar daqueles que ele considera covardes. Pessoas com dinheiro ou influência que, segundo ele, esmagam os mais fracos. E isso levanta uma questão importantíssima sobre a ética da série. Quais seriam os lados dessa moeda? De um lado, a gente tem o Luan, que é o herói relutante. Ele é inspirado pelos quadrinhos e cria o socão. Aquele herói marombado de grafite gigante. Esse mesmo, feito para proteger o inocente na hora do aperto. E do outro lado, a gente tem o Nero, focando numa retaliação estrutural implacável, bem violenta. Ele inclusive se recusa a soltar um prisioneiro depois da luta e propõe uma sociedade para o Luan. Mas assim, analisando as ações na tela, o Luan não soa meio romântico e ingênuo demais? Agora sim, ingênuo. Tipo, até que ponto a visão do Nero, por mais brutal que seja, e é brutal, não é apenas o reflexo inevitável e direto desse ambiente hostil em que eles vivem? Entendo. O Luan parece que aprendeu sobre justiça lendo gibis em casa. Já o Nero parece ter aprendido apanhando do sistema na rua. Tem um contraste forte aí. É o contraponto brilhante. E os roteiristas são extremamente hábeis em manter a imparcialidade. Sim, eles não tomam partido. Em momento nenhum, a narrativa diz que o Nero está correto na violência extrema dele, mas ela deixa muito clara a origem orgânica daquela ira. O Nero não é mau simplesmente por ser o vilão de desenho animado. Ele tem motivação real. Ele é uma resposta sistêmica ao abandono. Quando a arte de rua ganha poder, a entidade do Nero carrega a raiva de uma classe oprimida. Já o Luan, com o herói dele, representa o idealismo da preservação da vida. E a gente vê isso no traço deles, não vê? Perfeito, ia chegar nisso agora. Se a gente prestar atenção na animação em si, os traços das invenções do Luan são mais sólidos. Eles usam formas geométricas de heróis clássicos, bem blocados. Enquanto a animação das criaturas do Nero é mais caótica. É super fluida, pontiaguda, visualmente agressiva. A ideologia deles transborda para o character design. Isso é genial de assistir. E essa dissonância filosófica gera um impasse prático fenomenal. Porque o Luan percebe que a magia dele, toda cheia de boas intenções, não é suficiente contra a crueldade afiada do Nero. Nem de longe. O episódio termina com uma fuga estratégica e um gancho de tirar o fôlego. O Nero estipula um prazo de 1 mês para um reencontro. É um ultimato. Isso. O que obriga o Luan a assumir uma identidade secreta para não expor a própria família. E, acima de tudo, o força a treinar mais duro do que nunca. O treino de desenho, de repente, vira um treino de sobrevivência tática. E é aí, meu caro, que a gente dá o salto da narrativa da tela para a realidade do estúdio. Ah, o choque de realidade? Pois é, porque esse ultimato de 1 mês para treinar e sobreviver é a réplica exata do que os criadores independentes enfrentam. O piloto acaba,
o clímax narrativo pausa e começa o verdadeiro clímax de bastidores. Então, o que tudo isso significa para o mercado real de animação? Porque quando a gente olha os storyboards daquele making-of, a atuação de voz que é impecável, o lip-sync perfeito da boca com o áudio, a coesão de cores. A direção de arte é belíssima. Sim, e os cenários que dão a sensação de tridimensionalidade. A gente está falando de uma obra com qualidade técnica global que bateu na casa dos milhões de visualizações. Sucesso absoluto. E gerou uma avalanche de comentários da comunidade, exigindo uma continuação. Tiveram algumas críticas residuais sobre o excesso de palavrões na época, claro. Sempre tem. Mas a recepção geral foi um clamor absoluto por mais episódios. Todo mundo queria ver o resto da história. Mas sucesso de crítica e de visualizações no modelo gratuito de internet não se converte magicamente na folha de pagamento necessária para produzir uma temporada inteira de animação 2D de alta fluidez. Aí que a conta não fecha, né? Não fecha. Uma obra dessas exige uma equipe gigante. Layout artists, animadores senhores para fechar os quadros-chave, os intercaladores que sofrem fazendo os in-betweens. Os finalizadores do clean-up. Isso, cenaristas, sound designers, o custo mensal de um estúdio é astronômico para os padrões independentes. É uma ironia meio cruel. Nós, animadores, viramos maratonistas de aprovações. É justo que uma equipe que entrega um roteiro tão redondo, com uma propriedade intelectual super engajada, tenha que depender do público fazendo barulho na internet para tentar sobreviver? É o modelo que sobrou. Porque no fim do episódio, a estratégia da equipe foi abrir o jogo. Eles pediram que a base de fãs marcasse pesadamente as gigantes do streaming nas redes sociais para tentar um financiamento oficial ou vender a ideia. E esse é o retrato mais fiel do funil da indústria do entretenimento atual, sabe? Sim, um funil bem apertado. O estúdio prova o seu valor com um piloto estupendo. Mas o peso de convencer os engravatados nas salas de reunião recai sobre a mobilização em massa da audiência. É exaustivo. É muito exaustivo, psicologicamente, para os artistas. Porque além de dominarem todos aqueles softwares complexos e os 12 princípios da animação... Que já leva uma vida para aprender. Exato. Eles precisam virar estrategistas de marketing de guerrilha. No entanto, é um modelo que, de certa forma, busca democratizar a luz verde da produção. Eles estão tentando provar aos executivos que a demanda já existe e clama por conteúdo nacional autêntico. Faz sentido. E é por isso que dissecar e entender a mecânica por trás de projetos nacionais como o Viva Rabisco é tão crucial. Com certeza. Entender essa jornada técnica e burocrática pavimenta o terreno não só para o pessoal do Voice Makers e do Mold Studio. Isso joga luz em toda uma indústria 2D que sobrevive de teimosia, talento e muita noite em claro no Brasil. Se a gente conectar tudo isso ao quadro geral, a barreira entre a realidade de quem anima e a ficção animada se torna extremamente tênue. Muito tênue. Nós vemos o protagonista usar a arte como arma na ficção, enquanto os criadores usam a própria animação como arma para quebrar as portas de uma indústria super restrita. É quase poético. E isso deixa a gente com uma reflexão poderosa sobre o nosso próprio trabalho diário. Quando a gente senta na frente da mesa digitalizadora ou pega o papel, geralmente encaramos o desenho como um refúgio, sabe? Sim, uma válvula de escape. Isso, uma rota de fuga de uma realidade que é muito estressante e difícil. Mas, observando toda a essência de Viva Rabisco, fica essa provocação. E se a arte que nós construímos meticulosamente para escapar for, na verdade, a ferramenta de impacto mais contundente que possuímos? Nossa. E se for a nossa maior arma para enfrentar, expor e alterar as engrenagens do sistema à nossa volta? Uma reflexão cirúrgica para encerrarmos a nossa análise de hoje. É algo que expande completamente o peso de segurar um simples lápis de esboço. Totalmente. Fica o convite para que cada artista e fã de animação que nos acompanha deixe aqui embaixo nos comentários a sua visão sobre esse embate filosófico entre o Luan e o Nero. Queremos ler tudo. E claro, compartilhem aquelas histórias de suor, frustração e também de vitórias nas madrugadas renderizando projetos. Nossa comunidade cresce quando a gente troca essas experiências de trincheira. E tira dúvidas técnicas também, mandem lá. Isso aí. E não esqueçam de esmagar o botão de like e se inscrever no canal. Isso fortalece demais o nosso espaço para continuarmos trazendo os melhores bastidores da animação 2D.
Um abraço a todos, continuem estudando seus fundamentos e até a próxima Mesa de Luz.